Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias nos aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! Beleza. Vamos lá, meus irmãozinhos. Chegou a hora de falar do Lobo da Vila Manuel Sátiro. Chegou a hora de falar do Floresta. Não tá sendo fácil a vida pro torcedor do Verdão, não. São 7 jogos e 7 derrotas. Semana passada, perdeu pro time do ABC, que marcou um gol logo no comecinho com Jenison e uma falha completa da defesa. A recuperação tem que vir na 8ª rodada. Não pode mais esperar e o desafio da vez vai ser contra o Confiança. Vou interromper nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local do time que vai jogar contra. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada moda sergipana não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Fala pra gente. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Mas bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva a cerveja. Esse prato é ridículo de tão bom. Pai amado, eu nem sei o que eu vou almoçar hoje aqui depois disso. Mas vamos lá. Vamos falar de futebol, porque a vida pro nosso Floresta não tá nada saborosa. O time de Fortaleza é o lanterna da Série C. Jogando no estádio Frasqueirão, em Natal, o Lobo da Vila Manuel Sátiro foi superado pelo mandante ABC, que triunfou pelo placar de 1-0 na noite do último domingo, dia 2 de junho, alcançando sua primeira vitória em casa no campeonato. Situação complicada, mas antes da gente falar mais da partida, eu queria chamar o Tércio Brilhante, nosso jornalista que cobre Floresta, para contar pra gente sobre como estão as coisas no Ceará, depois da 7ª derrota em 7 partidas. Em jogo duro disputado no estádio Frasqueirão, em Natal, o Floresta foi novamente derrotado nessa Série C. O algoz da vez foi o time do ABC de Natal, que triunfou pelo placar de 1-0, gol marcado pelo atacante Jenison aos 3 minutos de jogo, em uma falha completa do sistema defensivo do Alviverde cearense. O Elefante conseguiu ter o controle da partida no primeiro tempo, porém no segundo o Floresta voltou melhor e produziu chances de perigo. Portanto, o goleiro do mais querido, Pedro, foi um dos principais destaques da partida. Valeu, Tércio! E pra quem viu o jogo, ficou claro que o ABC jogou melhor, principalmente durante a etapa inicial, quando o Elefante produziu lances de perigo na entrada da área dos cearenses e não ampliou por detalhe. Já no segundo tempo, a coisa mudou de figura. Após sofrer o gol, o Marcelo Cabo reorganizou o time e o Floresta optou por se retrancar, buscando o empate por meio de contra-ataque em velocidade. E sabe o pior? Essa estratégia por pouco rendeu frutos. O Verdão acordou na partida, obrigando o goleiro do mais querido a fazer importantes participações e defesas na partida. E vale lembrar que pelas defesas, Pedro Paulo foi um dos destaques da partida.
partida. Eu queria convidar agora vocês para ouvir o torcedor Yuri. Ele é torcedor do Floresta e, segundo o próprio, o time tá vergonhoso. Pois é, 7 derrotas em 7 partidas na Série C é muito vergonhoso. Acho que não dá mais pra se agarrar em desempenho em campo quando os resultados são negativos, né? E as falhas se repetem na zaga, todo jogo. E o que resta pro Floresta agora é esperar pelo rebaixamento, mas fazendo um resto de campeonato digno, né? Como a torcida espera. Ano passado a permanência veio muito na raça, o Ricardinho ajudou muito, mas esse ano, pelo visto, vai ser muito difícil de buscar. É, professor, mais sorte pro Lobo da Vila. Meus irmãozinhos, agora que você ouviu sobre o Floresta, eu quero te convidar para ouvir também alguns destaques que a gente separou aqui sobre a Série C. E voltamos rapidinho para falar sobre esse jogão entre Floresta e Confiança. Beleza. Vamos aos nossos destaques da terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar pra vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil. Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei. E a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, belezão, porque os dois são os 2 melhores centroavantes da terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo 2º ano seguido. Se eu ganhasse no par ou ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time. Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os dois perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C. Pois é, os dois caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da terceirona. Pois é, agora são apenas 2 invictos na terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém. O CSA, o Sampaio Correia e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer. Tem que ganhar logo para pelo menos ficar na terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo, mas mesmo assim, a terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. É, belezão. A nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos. Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes.
Beleza. Que jogão que espera a gente nessa 8ª rodada. É Floresta e Confiança. O Lobo contra o Dragão. Em uma partida que você acompanha aqui na Terceirona. Um jogo enorme, valendo muita coisa. E está marcado pro dia 10 de junho, próxima segunda-feira, lá no nosso PVzinho de açúcar, às 8 horas da noite. Vai ser um jogaço. É claro que o favoritismo está do lado do Confiança, que briga para entrar no G8. Mas o Lobo Solitário vai jogar em casa e quer a todo custo os primeiros pontos. Nem que for um empatezinho, para começar a caminhada para sair da lanterna da Terceirona. Deixa eu chamar de novo aqui o Navarro, nosso jornalista que cobre o Confiança. Meu irmãozinho, tem essa de favoritismo? Como chega o Dragão lá em Fortaleza para essa partida? E após essa vitória tão esperada em cima da Aparecidense em casa, aqui em Aracaju, os torcedores do Confiança esperaram 3 rodadas para comemorar a vitória. Agora saiu por 3-1. E aí o elenco já retorna aos treinos técnicos e táticos no estádio Sabino Ribeiro logo no início da semana, com foco no próximo jogo contra o Floresta, que vai ser na próxima segunda-feira, dia 10 de junho, 8 horas da noite, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Valeu, Navarro. E é bom saber que o Confiança vai ainda mais forte para essa partida, o que talvez pode não acontecer do lado do Floresta, que não tem nenhuma novidade nesse sentido, a não ser uma organização tática diferente ou algo assim. Partida complicadíssima pro Floresta, que mesmo jogando em casa, ainda não conseguiu usar isso ao seu favor. Mas vamos voltar aqui também a falar com o nosso Tércio Brilhante, o jornalista que cobre o Floresta, e perguntar se o Lobo vem de alguma maneira diferente pra surpreender e tentar arrancar esses 3 pontos que, olha, mudaria tudo. A perspectiva do Floresta pensando no Campeonato Brasileiro da Série C é bastante pessimista. Afinal, o Lobo da Vila Manuel Sátiro acumula 7 derrotas em 7 rodadas e já vê a permanência como um objetivo bastante difícil de ser alcançado. Para esta partida contra a equipe do Confiança de Sergipe, o técnico Marcelo Cabo contará com o retorno do zagueiro Ícaro Cosmo, membro da equipe titular do Verdão, que não participou da partida contra o ABC de Natal por estar suspenso por expulsão. Se o Floresta vive um péssimo momento no torneio, o Confiança vem de uma vitória importante sobre a Aparecidense pelo placar de 3-1 e anteriormente havia empatado sem gols contra o próprio ABC de Natal. O jogo será disputado no estádio Presidente Vargas, o PV, e a bola rola nesta segunda-feira, dia 10, a partir das 8 horas da noite. Vai ser um jogo complicado, meus amigos. Por mais que o Marcelo Cabo tenha tido uma semana completa e em condições de colocar suas ideias em práticas, treinando obviamente, acho que isso não vem sendo suficiente. E é por esses detalhes que a gente vai ter um jogão. Muita emoção e todo mundo querendo e precisando ganhar. Sensacional. Meus irmãozinhos, só queria avisar pra vocês que dá para você acompanhar esse e outros jogos lá no nosso portal terceirona.com. E também não esquece de passar nas nossas redes sociais, Terceirona Oficial, e eu te convido para fazer parte do nosso Zap. Me manda uma mensagem e eu te guio até lá. Conteúdo exclusivo e gratuito para você. Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C pra você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar. Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernot ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos. Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró. E o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes.
Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar. Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C. Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom. Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá! E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então ver como está o Z4, a zona de rebaixamento. É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º vem o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E para fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo. Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas, meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João para falar de um fato que sempre estrampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado,
Que cena lamentável, meus amigos. Foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida. É sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Ah, essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem. E pra mim, foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João? Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que, pra mim, vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entra no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.